Que Deus abençoe você e a sua família. Que o Senhor Jesus seja a sua fortaleza, a sua esperança e o vigor do seu caminho de fé. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma palavra que é dada a nós para cumprir em nossas vidas e cumprir em nosso favor. Vejamos que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus. E os fariseus vão se unir exatamente aos herodianos e ali para atacar Jesus. Os inimigos se unem para ir contra o Filho de Deus. E é interessante porque essa é a nossa experiência no mundo de hoje. As pessoas inimigas se unem para se opor a Deus, para se opor à fé, para se opor ao ensinamento da palavra. E aqui está algo que é importante percebermos: a malícia do demônio, que na divisão eles querem destruir a unidade de Deus comigo e com você. E eles apresentam-se diante de Jesus e reconhecem que Jesus é mestre, que ele é verdadeiro, que ele ensina o caminho de Deus, que ele não se deixa influenciar pela opinião dos outros, e ele não julga um homem pela aparência. E aí está algo que é importante. Não basta apenas reconhecer em Jesus todas essas qualidades, esses mistérios do amor de Deus. É necessário entrar em comunhão com Jesus. Veja que a pergunta é sobre a licitude. É lícito pagar imposto a César? Se Jesus responde que sim, Jesus está favorável a César e contrário aos judeus. Se Jesus diz que não, ele fica favorável aos judeus e contrário a César. Qualquer resposta de Jesus é algo que criaria para ele um constrangimento. E Jesus sabiamente pergunta, né? Aliás, antes de perguntar, Jesus chama-os de hipócritas, quer dizer, incoerentes com a verdade. Alguém que vive de uma máscara, a máscara do legalismo. E diz para eles, né? Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram para Jesus uma moeda e Jesus então pergunta de quem é a figura e a inscrição dessa moeda. Veja que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. César é tido como o Deus romano, como aquele a quem a sociedade deveria prestar culto. E então aqui Jesus chama a atenção. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, que figura aqui a presença do mundo, e a Deus como aquele que é o nosso Pai. Dar ao mundo o que é do mundo e dar a Deus o que é de Deus. Que Deus suscite em mim e em você essa sabedoria de discernir o que é de Deus e o que é do mundo.
O que deve ser dado ao mundo são as coisas do mundo. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Deus e não ao mundo. Que neste domingo do Senhor, neste 29º domingo, Deus nos conceda essa graça de saber viver na verdade, na coerência e, evidentemente, dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.